O Brasil é aquele país onde nada funciona. Mas tem uma coisa que teria funcionado: o artigo 142 da Constituição. Se o Bolsonaro tivesse a coragem de enfrentar as consequências da história, porque um, uma ação desse tipo, que seria contrária ao interesse dos comunistas que dominam esse país através das Forças Armadas, os militares, que eram a maioria que estavam apoiando o artigo 142, eles poderiam se arrepender depois, como já aconteceu antes. A direita se arrepende daquilo que faz. Então, o Bolsonaro não teve essa coragem de arriscar. Mesmo na velhice, já perto de morrer, porque com mais de 60 anos ninguém tem tanta esperança assim, né? Então, o destino não é a terra, é o céu ou o inferno. Então, o Bolsonaro não teve, ele não construiu as refinarias, ele foi construir estrada, ele foi fazer ferrovia, dar dinheiro para a empreiteira, né? E continuou importando petróleo, porque não fez a refinaria, que seriam várias e grandes, gigantescas, mas que teriam custado muito menos que as estradas, que as ferrovias, que a transposição de São Francisco, e uma série de erros de administração. E militarmente, institucionalmente, já que ele é o presidente e ele é o comandante em chefe, como diz lá na Constituição, ele teria todo o direito constitucional de acionar o artigo 142, em vista de que o Supremo Tribunal é uma ditadura. Claro que ele é apoiado pelos militares. Quem fez esse país foram militares. Eles destituíram Dom Pedro II, que era o imperador, que também não valia nada. Então o Brasil é isso, é uma consequência, uma sucessão de erros. E a cura, no caso, pelo menos a tentativa, seria o Bolsonaro. O Tiradentes teria feito isso. Ele teria sido o que o Bolsonaro não tem. O Tiradentes, quando fez aquilo ali, que ele tentou libertar Minas Gerais, ele não tinha consciência de Brasil, nem não existia Brasil. Existia um território dominado e a província que ele, onde ele morava, ele tentou libertar. Não temeu as consequências, não temeu a morte, entrou sabendo que ia morrer, e se ele estivesse no lugar do Bolsonaro, teria feito exatamente o que fez, só que agora ele teria, claro, a maioria das Forças Armadas. O militar, o general, ele é uma criatura que ele é suscetível a digamos assim, sugestões, né? Ele é ideologicamente sugestionável. Ele se deixa conduzir. Se, por exemplo, a maioria dos militares vota ou aprova uma coisa péssima, criminosa, como já aconteceu na época do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas é produto dos generais, ele é uma consequência da República, do golpe, né, de 89, 1889. Então, quando o militar ele vê que a maioria da corporação vota por algo, mesmo que seja ruim, como fizeram na Constituição, na revolta constitucionalista de São Paulo, ele vota a favor de matar a população e acabou. Aquilo ali passa uma borracha, esquece. Então o Bolsonaro não teve, ele não era essa pessoa para estar ali no cargo. Não é difícil, esse tipo de homem de aparecer é difícil. É o valentão, aquele cara que é brabão, que é policial, que é lutador de MMA. Não adianta, Jesus Cristo não era nada disso, e o que ele fez, homem nenhum faz, né? Não faria.
ainda mais na posição dele, não teria nem descido. Teria ficado por lá mesmo, não teria descido a terra. Então nós temos esse problema. O ser humano, ele é moralmente ele é deformado, isso é a natureza dele. E o Bolsonaro digamos assim, é a manifestação mais grave disso aí. Ele já é desprovido, né, desse senso de dever, de direito, de moral, de doar a própria vida. Que quem está num cargo desse tem que morrer lutando, tem que morrer ali. Não adianta, você entrou ali, você tem que morrer. A menos que seja algo pacífico. Mas os grandes heróis da história, eles não se deixaram abater por causa da possibilidade de perder a vida. E já que a nação, muitas vezes, como foi o caso dos Estados Unidos, em várias oportunidades, ele estava dominado. Ele seria dominado, não adiantava mais fazer nada. Não adiantaria. Nenhum acordo, nada. O remédio, digamos, a solução seria lutar até a morte. E teve o general Washington e muitas pessoas de valor ali. E os Estados Unidos, graças a esses homens, é o que é hoje. Não é mais porque assumiu o comunismo mundial, tomou conta, o comunismo chinês tomou conta, comprou todo mundo e não tem mais jeito. Por exemplo, o Trump era um homem que era rico, tinha tudo para ser corrupto, não foi. Foi o melhor presidente, economicamente falando, e só não declarou uma guerra mundial para destruir a China, acabar com esse poderio comunista mundial, porque todas as instituições se venderam, né, aos chineses. Suprema Corte, Congresso inteiro, o próprio partido dele, o tal de republicano, cheio de comunista infiltrado. Então, retiraram a capacidade dele agir, a possibilidade. O general dele, comandante geral, também é informante chinês, está documentado. Então, aquele caso, o ser humano é defeituoso, mas Jesus diz que a gente deve persistir, né? Não deve se entregar, deve enfrentar até a morte, porque o nosso destino é o céu. Aquele que morre em luta por algo nobre, ele é algo que seja socialmente nobre, que é não deixar um povo ser escravizado como nós estamos agora, com esses impostos aí, sempre foram elevados e agora vão aumentar isso aí a milhão. Então a história do Brasil é isso, é um povo que não tem essa... O ser humano em si já é problemático. E o brasileiro, então, coitadinho, a formação cultural dele é horrível. Basta olhar que os militares, desde 1800, o início dos anos 1800, eles já eram ali socialistas. O socialismo está há muito mais tempo do que as pessoas imaginam. A ideia de socialismo ela é muito antiga. Ela já inicia no começo dos anos 1700. E por meio da década do século de 1700, essas ideias comunistas elas vão se fortalecendo, se consolidando, se aprimorando por causa que a Revolução Industrial prometia, né, um desenvolvimento tecnológico que o mundo não conhecia. Então ali começou a malandragem de quem não quer mesmo, né, de quem não quer ver ninguém bem ou também quer viver às custas dos outros, e essas pessoas muito sábias, claro, muito estudadas, eles conseguiram ir comprando as consciências, convencendo. E o Brasil é consequência direta disso aí. Então é isso. O Bolsonaro ele foi a pessoa que teve a melhor oportunidade
de deixar pelo menos um bom exemplo, já que o nosso país ele é carente de heróis. Teve o Tiradentes, mas as pessoas veem que ele é um miserável, ele era praticamente um falido. E aí disseram que não, que ele era um malandrão, ele tinha escravos. Falam um monte de coisa dele, desvirtuam, desconsideram que ele morreu sem implorar perdão, que ele passou vários dias sendo torturado ali, humilhado. E ele não clamou pela vida, por clemência, nada disso. Bom, é isso aí.